e senhores servidores desta augusta corte. Agradeço, e agradeço realmente emocionado e profundamente honrado as palavras generosas, extremamente generosas, de Vossa Excelência, senhor presidente, da eminente ministra Carmen Lúcia, do eminente senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto de Aras, do eminente senhor Advogado-Geral da União, doutor José Levi de Mello, do eminente senhor presidente do Egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, do doutor Gabriel Faria Oliveira, eminente defensor público geral federal, e de todos os eminentes ministros desta colenda corte. Ontem, em minha despedida, na colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, tive o ensejo de afirmar que o Supremo Tribunal Federal, muito mais do que o órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional, muito mais do que a preciosíssima joia das instituições republicanas, como a esta Corte Suprema se referiu o saudoso doutor Levi Carneiro, fundador e primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, frase sempre relembrada nesta casa pelo eminente ministro Carlos Veloso: esse tribunal, senhor presidente, esse tribunal incumbido da defesa da Constituição e das liberdades fundamentais e da proteção da República e da ordem democrática, constitui, ou sempre constituiu, para mim, um verdadeiro estado de espírito. E também ontem, na colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pude afirmar para mim que para mim foi uma honra imensa por haver sido guindado a esta corte, onde a convivência com as eminentes juízas e eminentes juízes que a integram tornou-se um imenso fator de aprendizado e de notável experiência de aprendizado, e especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com graves desafios comprometedores da institucionalidade delineada pela Constituição da República. Neste momento muito especial, particularmente especial de minha vida, vêm ao espírito as reflexões constantes de obra, de autoria atribuída a inúmeros poetas e autores, como Mário de Andrade, Mário Pinto de Andrade, Rubem Alves e Ricardo Gondim, na qual o seu inspirado autor, contando seus anos de existência, observou que descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora, pois tenho muito mais passado do que futuro. Vim a concluir que a escassez do tempo, que nos recorda da finitude da vida, segundo Sêneca, flui, como ontem observou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, de modo incessante e irreparável, tal como adverte Virgílio, o grande poeta latino, em um de seus importantes trabalhos, As Geórgicas, quando nos relembra que o tempo se esvai. O tempo se esvai de modo imperceptível, que ele, o tempo, irresistivelmente foge. Lê-se, senhor presidente,
no Eclesiastes, que traduz, entre outros escritos, a profunda sabedoria do povo judeu, que a vida está em constante transformação, que a vida está em permanente evolução, na medida em que se sucedem os ciclos em que ela se desenvolve. Pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Eis que para tudo há sempre uma ocasião certa. Lembro-me, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, lembro-me como se ainda fosse hoje, do dia em que, com 43 anos de idade, vindo do Ministério Público Paulista, tive a honra imensa e para sempre insuperável de ingressar no Supremo Tribunal Federal e de, nesta Corte Augusta, ter o elevadíssimo privilégio de conviver e de aprender dia a dia com os grandes magistrados que tiveram e que ainda nesta corte, continuam a ter assento. Já nos bancos acadêmicos, em tempos sombrios, nos quais as liberdades fundamentais declinavam ante a arrogância do poder e o arbítrio sufocante de seus agentes, é que tive a precisa e exata percepção da elevadíssima importância do Supremo Tribunal Federal como órgão responsável pela preservação do equilíbrio institucional entre os poderes do Estado, pela defesa dos direitos e franquias individuais, pela proteção dos valores da República e pelo amparo aos que, perseguidos por um regime despótico, buscavam acesso a esta Corte Suprema como verdadeiro santuário de garantia, de modo intimorato, os direitos básicos que lhes eram abusivamente negados. Foi assim, senhores ministros, em tempos de opressão e de resistência a uma ditadura militar que rompeu a ordem democrática fundada na Constituição de 1946, que conheci o Supremo Tribunal Federal. Repetindo as palavras do saudoso e eminente ministro Aliomar Baleiro e reconhecendo a essencialidade desta Corte Suprema, desta Corte Judiciária independente, passei a vincular este tribunal augusto, a imagens imperecíveis de minha memória e também eternamente na minha saudade. Chegou, no entanto, o meu momento de partir. Lamentando não mais poder compartilhar, como pude fazê-lo, ao longo de 31 anos de intensa judicatura da Corte Suprema do Brasil, os grandes desafios que esta nação sempre enfrentou e ainda continua a enfrentar, além do enriquecedor convívio com os brilhantes juízes e juízas que compõem o nosso tribunal. Já o disse anteriormente, senhores ministros, mas desejo uma vez mais afirmar minha inabalável fé na integridade e na independência do Supremo Tribunal Federal, por mais desafiadores, por mais difíceis e por mais nebulosos que possam ser os tempos que virão e os ventos que soprarão. Absolutamente convencido, senhor presidente, de que os magistrados
deste alto tribunal, por suas qualidades e atributos, sempre estarão, como sempre estiveram, à altura das melhores e das mais dignas tradições históricas da Suprema Corte Brasileira, especialmente em um delicado momento de nossa vida institucional, no qual se ignoram os ritos do poder e em que altas autoridades da República, por ignorarem que nenhum poder é ilimitado e absoluto, incidem em perigosos ensaios de cooptação de instituições republicanas, cuja atuação só se pode ter por legítima, quando preservado o grau de autonomia institucional que a Constituição lhes assegura. Concluo os meus agradecimentos, senhor presidente. Agradeço as palavras proferidas por Vossa Excelência, pela eminente ministra Carmen Lúcia, pelos eminentes senhores ministros desta Corte, pelo eminente senhor Procurador-Geral da República, pelo eminente senhor Advogado-Geral da União, pelo eminente senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo eminente senhor Defensor Público Geral Federal. Eu agradeço essas palavras e as retribuo com os meus melhores votos de felicidade plena a todos aqueles a que venho de me referir, e também aos senhores advogados, aos senhores defensores públicos e membros da Advocacia de Estado, com quem tive o privilégio de atuar nesta Corte, mas com especial e afetuosa manifestação a todos os eminentes senhores servidores e servidoras do Supremo Tribunal Federal,